Chegando aqui na frente, você pode ir abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do primeiro verso até o verso 16. Muito bem. Não estou mais ouvindo barulho de papel sendo mexido, então acho que achamos, né? Vamos ler então? Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: leamos juntos o que Deus falou no verso 6 e no verso 7? Vamos ler assim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém o que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Palavra de Deus. Bom, eu queria dizer que esse texto que a gente leu, ou melhor, esse estudo que a gente vai dar hoje no nosso vocabulário do discípulo, é a palavra pecado, que tem a ver com a lição número 6 do nosso Bible Maps, ou do nosso trabalho desse ano, aquilo que a gente vai trabalhar, que é o vocabulário do discípulo. E, portanto, é o capítulo chamado Desconectados, precisamente a parte final dele. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a história de Caim e Abel para falar sobre o pecado. E uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que a história de Caim e Abel acontece, como sabemos, logo depois da queda. Ela nos é apresentada, portanto, no capítulo 4 de Gênesis. Semana passada, quando falamos da queda, a gente estava no capítulo 3. E por que isso é importante? Porque isso mostra para nós que existe um encaminhamento na história. Quando eu estou fazendo uma narrativa, um dos movimentos que a gente faz, por exemplo, é quando eu quero te mostrar algo trágico que aconteceu, alguma decisão que foi tomada que foi ruim, eu mostro uma consequência dela. Então, Moisés escrevendo vai fazer o seguinte movimento aqui para a gente. Ele vai primeiro mostrar que houve a queda. E depois de mostrar que houve a queda, qual é o movimento seguinte? É dizer para nós: veja só uma das consequências terríveis da queda. E aí o exemplo que ele dá é talvez um dos mais fortes, porque ele mostra para a gente o primeiro homicídio. Ou seja, a queda gerou em nós a possibilidade do desejo de matar alguém e a possibilidade de realizar esse objetivo, como Caim de fato fez. Isso mostra para a gente, portanto, o poder do pecado, a maneira como a queda e, portanto, a entrada do pecado, a forma como o pecado passou a fazer parte do ser humano, se encaminha para ser algo terrivelmente trágico, como está aqui apontado. E essa parte trágica e essa incapacidade de resistir ao pecado me lembra um pouco um conto de 1883,
escrito por Machado de Assis, que tem um nome, veja você, um pouquinho sugestivo. É um conto chamado A Igreja do Diabo. Nesse conto, Machado de Assis vai então dizer para a gente que o diabo estava lá matutando e chegou a uma conclusão. Sabe de uma coisa? Sabe por que eu não ganho de Deus? Porque eu não tenho uma organização. Deus tem a igreja, mas eu não tenho uma organização minha. Então o diabo vai até Deus para conversar, para falar com ele: olha só, como é que vai ser? Eu quero montar uma igreja para mim. E você percebe que o jeito como Machado narra a situação é para a gente lembrar um pouquinho do livro de Jó. Então o diabo aparece diante de Deus e faz a sua petição, e Deus diz: beleza, vai lá, cria a tua igreja. E então o diabo cria a sua igreja, só que na igreja do diabo as coisas são diferentes. Na igreja dele, a fraude é aplaudida. Ora, a traição é uma virtude e a mentira é incentivada. Então você pode imaginar que a igreja do diabo fez um tremendo sucesso. Todo mundo queria ir para essa igreja, para poder então fazer essas coisas sem se sentir culpado. Era maravilhoso. Então ia todo mundo para aquela igreja. E os apóstolos do diabo começaram a calcular que, olha, em 2 ou 3 anos a gente já vai ser a maior igreja do mundo. E portanto ele estava feliz, ele estava vendo que estava dando certo. Só que depois de algum tempo, ele começou a observar. E ele observou, por exemplo, um dos seus fiéis mais dedicados, um sujeito que assim realmente era muito fiel na igreja do diabo. E ele percebeu que o sujeito era famoso por ser um ladrão, por roubar pessoas, por praticar fraude. E ele viu que esse homem saía escondido de madrugada. E ele ficava andando pela rua de madrugada escondido, e quando ninguém estava olhando, ele dava esmolas aos pobres. Depois ele começou a observar, e ele também viu que um outro sujeito que ele tinha dedicado muito tempo para ensinar a ser glutão, a comer muito o tempo todo, ele percebeu que alguns dias o homem decidia cuidar da saúde e não comia. Não comia em grande quantidade e comia comida saudável. E ainda pior, até mesmo um dos seus apóstolos, que ele tinha ensinado a ser um sujeito que traía contumazmente a esposa. Pois é, todo mundo acreditava nisso. O homem saía de madrugada, fugia de casa de madrugada, mas ele não traía a esposa, ele só andava pela rua e voltava para casa. E então o diabo ficou decepcionado: mas minha nossa, todo mundo aí não está obedecendo a lei da igreja. E então ele foi ao céu falar com Deus de novo. E quando ele foi perguntar para Deus: o que está acontecendo? Deus respondeu para ele: ora, diabo, você não entendeu? É a eterna contradição humana. Ou seja, como que dizendo para nós, o ser humano gosta de fazer o errado. Até o ponto que até para fazer o errado, ele faz mais errado ainda. De modo que a mensagem do conto é fazer a gente pensar: olha, até para fazer aquilo que a gente não deveria fazer, nós talvez não façamos do jeito que se poderia esperar que a gente fizesse. É duro e talvez mostre para a gente um pouquinho o conceito do que o pecado faz com a gente, da maneira como ele nos faz errar. Mas vamos analisar isso pela ótica do que se desenvolve na história de Caim e Abel. A gente começa a narrativa não com Caim e Abel, mas com Adão e Eva. A gente descobre que eles tiveram 2 filhos, e ali já tem uma informação muito legal. A gente vai reparar que Eva, quando tem Caim, ela tem uma exclamação, ela tem uma declaração de alegria, né? Ah, o Senhor me ajudou e eu tive um filho homem. Inclusive, a ideia do nome Caim é a ideia de conseguir, que Deus me auxiliou, eu consegui realizar algo porque Deus me auxiliou. E aí, portanto, ele se chamou Caim, que é uma palavra que vai nos trazer esse significado. Depois, ela tem um segundo filho, o qual se chamou Abel. Essa palavra dá a ideia de vaidade ou uma ideia de sobressalente, aquilo que está sobrando. E como assim, aquilo que está sobrando e uma alegria, eu consegui? Porque a ideia é que Eva estava esperando por aquilo que Deus prometeu no capítulo 3. Se você recordar, no capítulo 3 de Gênesis, Deus faz uma promessa. Ele diz que, olha, eu vou enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, eu vou enviar alguém para desfazer o pecado e tudo o que o pecado causou no mundo. E é observado nessa fala de Deus que Eva entendeu que ele estava se referindo a um filho homem que nasceria da mulher. Portanto, ela ficou aguardando por um filho homem. E ele veio, nasceu Caim. E ela então pensou: é esse, é um filho homem da mulher, pronto, cumpriu as regras. De fato não era Caim.
Mas a gente vai perceber que essa exclamação dela traz esse júbilo, essa alegria de quem acredita que Deus vai cumprir a sua promessa. O fato é que, portanto, Caim, ele já tem desde pequeno uma missão. Só que a gente vai continuar na leitura. E a gente vai descobrir que um belo dia, tanto ele quanto o irmão apresentaram uma oferta a Deus. O texto não diz para a gente por que eles apresentaram essa oferta. Se era algum tipo de obrigação, tinha que apresentar sempre, ou se Deus apareceu e disse, hoje eu quero uma oferta, não temos explicação disso. A gente só sabe que eles apresentaram uma oferta. Só que então, quando as ofertas são apresentadas, ambas são aceitas, certo? Correto? Não são ambas aceitas. Mas tem um outro detalhe engraçado nisso, porque Deus aceitou duas coisas no texto. Vocês repararam nisso? Deus não aceitou só a oferta de Abel. O que Deus também aceitou? Abel. O texto diz que Deus aceitou Abel e sua oferta, e portanto também rejeitou Caim e sua oferta. Ou seja, de alguma maneira o sujeito tem que ser aceito também. Não é apenas a oferta dele que tem que ser aceita, mas o sujeito que faz a oferta tem que ser aceito. E como Caim não foi, era visível no seu rosto a raiva que ele sentiu. Você já viu uma pessoa olhando para você com tanto ódio por alguma coisa que aconteceu, que você não precisa ler pensamentos para saber o que ela está querendo fazer com você? Você já foi essa pessoa, olhando para alguém dessa maneira? Bom, era reconhecível, portanto, o ódio que Caim estava sentindo. E então, a gente muitas vezes lê esse texto e tem a impressão, nossa, Deus é o vilão da história, né? Por que Deus foi deixar Caim ficar assim, coitado? Podia ter aceitado, né? Pelo menos assim, feito pelo menos tá bom, vai, obrigado. Para o sujeito não ficar tão zangado. Mas a gente tem que prestar atenção no texto e perceber que Deus, ainda assim, está tentando fazer as coisas não correrem no pior cenário, ou, colocando de melhor maneira, Deus está agindo para dar a Caim a oportunidade de não tomar a pior das decisões. Por essa razão, a gente vai reparar, você nota o que Deus falou para Abel e o que ele falou para Caim? Não, porque Deus não falou com Abel em momento nenhum, ele só falou com Caim. Isso é muito poderoso, Deus fala com Caim. Ainda que Caim seja aquele que não foi aceito, é com Caim que Deus fala. E ele diz, Caim, por que o seu rosto se abateu dessa maneira? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Essa colocação de Deus é muito poderosa. Caim, se você agir da maneira correta, não é certo que você pode ser aceito? Mas será que Caim vai agir da maneira correta? A gente prossegue na leitura e a gente sabe que ele não agiu da maneira correta. E Deus deu um aviso a ele. Olha, o pecado está à porta. O pecado te ameaça, o pecado te observa à espreita. Deus cria então para a gente a imagem do pecado como se fosse uma espécie de monstro. Ele está pronto para atacar, ele está pronto para te abocanhar. Se você não tomar cuidado, ele vai te matar. Mas Caim não escuta o aviso. E então a gente sabe que ele chama Abel e o leva para o campo para então assassiná-lo. E a narrativa prossegue e diz mais uma vez uma frase muito provocadora para a gente. Porque quando Deus fala com Caim de novo, ele vai fazer então a pergunta, né? Onde está o seu irmão? E Caim vai dar aquela resposta que mostra que ele já está distante de Deus. Como o texto encerrou dizendo isso para a gente. Caim se afastou de Deus. Mas a gente repara que ele já está distante nessa resposta, porque é uma resposta bem mal criada, né? Aí por acaso eu sou babá do meu irmão? Por acaso tem alguma obrigação de cuidar do meu irmão? Né? Na verdade tinha, ele era o irmão mais velho. Mas essa declaração mostra que ele já está numa situação de enfrentamento com relação a Deus. E então, Deus diz para ele, escute. Você nota a força dessas palavras? É uma exclamação, escute. O sangue do seu irmão clama contra você. Você já cometeu um erro, fez algo tão errado, que você fica se culpando por isso, e se culpando, e isso volta para a sua cabeça, e você nunca consegue se livrar do sentimento de culpa com relação a isso? Escute. É um pouco essa situação que a gente está vendo aqui. Caim
está escutando um clamor que ele nunca mais vai deixar de escutar, porque ele matou seu próprio irmão. E então, Caim se afasta de Deus, se afasta da sua família. E a gente vê então uma das consequências terríveis do pecado, porque no final das contas o pecado destrói, obviamente, a relação de Caim com Abel, destrói a relação de Caim com Deus, destrói a relação de Caim com sua família, porque ele se afastou da própria família, e vai destruir até o futuro da família de Caim. Se você depois em casa pegar para ler a continuação do capítulo 4, você vai ver que um descendente de Caim se tornou pior do que Caim. Portanto, a história se desenvolve para apontar para a gente, esse homem destruiu tudo. E na verdade, o pecado destruiu tudo na vida dele. Isso, portanto, nos faz perceber a grande tragédia de Caim. E é uma tragédia terrível, né? Quando a gente lê essa história, a gente fica, nossa, que coisa triste, que tragédia a vida desse homem. Mas essa história também aponta para a gente uma outra coisa, que é nos mostrar não só a tragédia de Caim, mas ela também aponta para nós a nossa própria tragédia. Veja bem, essa afirmação de Deus para Caim, ela não vai acontecer só para ele. No final das contas, ela também é dita para todos nós, porque todos nós somos julgados pelos nossos pecados. E, portanto, dominá-lo é a única maneira de escapar do julgamento, a princípio. E assim, a gente tem medo, porque normalmente, eu não sei vocês, mas é bem difícil dominar o nosso pecado. Esse monstro é realmente poderoso, é realmente assustador e parece impossível vencê-lo. E isso nos faz perceber que o ser humano ele tem um problema, conforme Machado de Assis demonstrou. O ser humano peca, o ser humano erra. Isso é tão forte porque a gente vai, nesse caso, tratar daquilo que os teólogos chamam de doutrina da depravação total, que é a ideia de que o pecado faz parte de tudo o que o homem faz. Às vezes as pessoas escutam essa palavra, essa doutrina, e elas pensam que ela está dizendo para a gente que nós somos capazes ou nós fazemos todos os pecados que existem. Mas o princípio não é esse. A ideia não é que a gente cometa todos os pecados que existem. Eu sei que você conhece alguns que você pode ler uma lista de pecados e dizer, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso daqui teve uma vez ali, né? E você consegue identificar pecados que você não comete. Não é esse o princípio da doutrina. O princípio da doutrina da depravação total é que tudo o que a gente faz tem uma inclinação para o mal. A gente está virado, a gente não anda de maneira normal. Como quem diz, você deveria andar reto. Mas se o seu corpo estiver inclinado, existe uma grande tendência de que você ande para o lado. Concorda comigo? Essa é a ideia da doutrina. É nos dizer que, por causa do pecado, da maneira como o pecado está entranhado em nós, o nosso movimento natural é sempre andar na direção do pecado. A gente não consegue andar de maneira reta. A gente só anda em direção ao nosso pecado. E aí você escuta isso e diz para mim assim, poxa, eu estou numa igreja. Não devia ser uma mensagem bonitinha, não devia dizer uma coisa mais legal. Na verdade, o homem não é bom? Eu acho que a Bíblia diz isso, não diz? O homem é bom, o homem nasce bom. O problema é o meio que corrompe o homem nasce bom. E aí eu tenho que te contar, meu irmão, isso não está na Bíblia. Quem disse isso foi o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que nem era muito crente, diga-se de passagem. E, portanto, ele estava errado. Biblicamente falando, não é isso que a palavra nos conta. A palavra nos diz que nós estamos inclinados para o mal. E há algumas formas da gente perceber isso. Por exemplo, quem aqui é pai? Ok, e quem aqui é filho? Aí todo mundo, né? Todo mundo foi filho. Foi e continua sendo. O que acontece? Você lembra daquele dia muito importante em que você, pai, ou, no caso, você, filho, teve aquele momento importante em que o pai chega para o filho e diz, filho, hoje vou te ensinar uma das coisas mais importantes na vida. Vou te ensinar a mentir. Você lembra desse dia? Foi um dia bonito, né? Quando seu pai decidiu te ensinar a mentir, não foi? O quê? Esse dia não aconteceu? Então ninguém aqui sabe mentir, correto? É engraçado, né? A gente sabe. Nós sabemos mentir. Mesmo que não tenha sido ensinado. Mesmo que ninguém tenha parado para te dizer, olha, eu vou te ensinar a mentir, você já nasce sabendo. E o bebezinho chora muitas vezes, não porque ele tem qualquer necessidade, mas só porque ele quer obrigar a mãe dele a vir até ele.
A gente já nasce sabendo. Não é a sociedade que nos corrompe. O problema é que a corrupção está dentro de nós. Mas eu ainda quero te dar mais algumas provas de que isso existe. Eu quero falar, por exemplo, sobre a possibilidade de você talvez lidar com algumas situações com o que eu chamo de o medo de perder. Porque mentira é muito fácil, né? Quando eu falo que a mentira é um exemplo, você vai dizer para mim, tá, mas eu também faço coisas boas. E essas coisas boas não têm pecado. Será que não? Por exemplo, quando você trata uma pessoa bem, você vai lá e faz umas coisas boas por alguém. Por um lado, você pode dizer, estou fazendo isso porque eu gosto dessa pessoa, porque eu a amo, estou fazendo isso pela minha esposa, estou fazendo isso por amor. Mas lá no fundo, se você analisar o seu coração, será que você não descobre um pouquinho de medo de perder essa pessoa? Será que um pouquinho lá dentro você não quer impressionar ela? Você não quer fazer com que ela, de fato, precise de você? E que, portanto, isso que você está fazendo não é totalmente por amor? Ou ainda, já teve a oportunidade de encontrar um ex? Seja um ex de um relacionamento, seja um ex-chefe, seja um ex-sócio. Você já encontrou um ex numa situação em que você estava melhor do que quando você estava trabalhando ou se relacionando com essa pessoa? E então você diz a si mesmo, vou ser superior e cumprimentar e contar sobre o que eu tenho feito. Mas lá no fundo, tudo que você quer é que essa pessoa perceba, eu estou muito melhor do que quando eu estava com você. Tudo que a gente quer é que essa pessoa se sinta humilhada quando a conversa terminar. Mesmo que você se sinta superior e só aperte mãos e conte um pouquinho da sua vida, o seu objetivo é contar da sua vida de um jeito que faça essa pessoa sentir, olha, ele está melhor do que estava quando estava comigo. Essa é a intenção que a gente tem quando tem esses encontros, não é? E uma última, que o pessoal que foi no Café Teológico já conhece, que é a vanglória. Que é, no final das contas, aquele pecado que a gente comete quando a gente tem uma virtude. Então você faz uma coisa boa, e então você lá dentro, você a faz, na verdade, porque você quer que as pessoas percebam que você o faz. Você quer que todo mundo saiba que você ora. Não porque você se relaciona com Deus, mas você tem que postar no Instagram que você orou, porque assim todo mundo vai dizer, nossa, que sujeito crente, né? Mas isso não foi realmente por amor a Deus. Foi porque você queria likes. Ou quando a gente quer dizer para os outros, notem como eu sou uma pessoa abnegada, eu dou esmolas, eu ajudo as pessoas pobres. Mas no final das contas a gente faz isso porque lá dentro a gente quer sentir, veja como eu sou uma pessoa boa. E ao fazer isso, o que a gente está provando? Que a nossa motivação não é boa. Ou seja, até as nossas boas atitudes, muitas vezes carregam dentro delas algum elemento de maldade. Um exemplo também que eu gosto de dar sobre isso, agora não tanto para provar essa questão, mas para a gente pensar um pouco, é talvez sobre um personagem muito curioso da história dos Estados Unidos. É um homem chamado Ted Bundy. Ele foi um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. E um dos aspectos curiosos sobre esse homem é que as pessoas não conseguiam acreditar que ele era um serial killer. Por isso ele escapou muitas vezes, porque as pessoas olhavam para ele e diziam, poxa, esse cara é um homem bonito. Todas as mulheres gostam dele. Esse cara é carismático, o jeito como ele fala, todo mundo fica hipnotizado escutando ele. E esse sujeito, ele também trabalha de uma tal maneira que tudo que ele faz dá certo. Não, esse homem não tem razão para matar pessoas. Ele não ia fazer isso, porque ele conquista pelo talento dele. Isso era tão impressionante que esse homem foi para um júri e se defendeu sem advogado, porque ele sabia que ele podia convencer os jurados melhor falando por ele mesmo do que chamando um advogado. E quando alguém finalmente conseguiu provar que Ted Bundy era culpado, aí ele foi preso. E no que ele foi preso, foi se descobrindo todos os assassinatos que ele cometeu. E dado o momento, alguém vai conseguir entrevistá-lo. E quando ele vai contar um pouco sobre a sua vida, ele vai observar, tudo o que eu queria era ser o que as pessoas achavam que eu era. Quantos de nós não podem dizer isso sobre alguma área da sua vida? Tudo o que eu queria era ser o que as pessoas acham que eu sou. Eu queria orar tanto quanto as pessoas pensam que eu oro. Eu queria ser um marido tão bom quanto as pessoas pensam que eu sou. Eu queria ser de fato tão inteligente quanto eu tento fazer as pessoas acharem que eu sou. Quantos de nós não tem alguma coisa na vida em que a gente pode dizer isso? Eu queria ser tanto quanto eu faço as pessoas acharem que eu sou.
Muitas vezes a gente vive assim. Muitas vezes a nossa vida se dá em tentar fingir que nós não pecamos e que não há nada de errado conosco. Mas a doutrina da depravação nos lembra, olha, você está inclinado. Não adianta, o nosso coração está sempre inclinado para fazer o mal. Porém, existe também uma percepção, que essa inclinação não vai ficar só um pouquinho, tá? Essa inclinação piora e vai ficando cada vez mais séria. Sabe por quê? Lembra que eu falei sobre a história de Caim? O monstro está à espreita e tudo que ele quer é te abocanhar. Portanto, existe um aviso na fala de Deus para Caim. Olha, o pecado destrói, como de fato destruiu a relação de Caim com Deus, a relação de Caim com sua família e até os descendentes de Caim. Ou seja, o pecado pode destruir uma vida se o monstro não for contido. Mas a questão é, como conter o monstro? Se ao que parece, nós já estamos inclinados para ele. Nós já vamos na direção de fazer aquilo que o monstro nos chama a fazer. E como eu mesmo falei para vocês, ora, até as coisas boas que eu faço, lá no fundo tem um pouquinho desse monstro tomando conta de mim. Qual a possibilidade de eu vencer o monstro? E é provável que a gente possa dizer, não existe possibilidade. Você não pode vencer o monstro. Por isso é a tragédia de Caim. E também a nossa tragédia. Pesado, né? Pesado falar assim, né? Então vamos pensar um pouco uma boa notícia em meio a tudo isso? Vamos pensar um pouco como isso acontece. Quando eu comecei, eu mencionei para vocês que Eva exclama sobre Caim porque ela tem uma esperança. Ela estava enganada sobre em quem ela estava depositando essa esperança, mas ela tem uma esperança de que Deus cumpra a sua promessa. É por isso que ela faz a sua exclamação, porque ela acredita, olha, vai vir um descendente da mulher e ele vai destruir o pecado. Ele vai vir. Existe um descendente da mulher. Aquilo que foi falado em Gênesis 3 é a primeira profecia, não sobre Caim, nem sobre Abel, mas a primeira profecia sobre Jesus e quem ele é e o que ele faria. E a gente então começa a olhar para essa história e começa a perceber que existe um fio condutor da ação de Cristo para a gente entender o que está ocorrendo. A gente vai prosseguir na leitura e vai perceber que existe uma diferença naquilo que Caim e Abel entregaram a Deus. Existe também uma discussão teológica, tá? E alguns teólogos vão defender que a diferença e a razão pela qual Deus escolheu Abel e não Caim é que Abel entregou uma oferta de sangue. Ele entregou um animalzinho que foi morto. Portanto, somente é aceita por Deus uma oferta de sangue. Como Caim entregou frutos, ele não pôde ser aceito. Outra opção que alguns usam é observar, mas repare, não há uma observação de que Deus escolheu por causa dos frutos, mas há uma observação sobre Abel. O texto nos conta que ele ofereceu o melhor do seu rebanho. Informação que não é dada sobre Caim. Caim não entregou o melhor do que ele tinha colhido, mas Abel entregou o melhor do seu rebanho. No fim, talvez o que vai chegar mais perto da realidade desse texto é que Caim, exatamente pela maneira como entregou a sua oferta, provavelmente não a entregou de coração e, principalmente, não a entregou crendo. Mas Abel, por outro lado, entregou o melhor porque creu. E ao crer, ele de fato acreditou em quê? Ele acreditou que aquele sacrifício era mais do que um mero sacrifício. Isso é o que alguns teólogos chamam de uma sombra. Se você ler a carta de Hebreus, você vai ver que ela nos diz que, olha, vocês realmente acham que no Antigo Testamento, quando eles matavam bodes ou algum outro animal, alguém estava achando que era perdoado por isso? É claro que não. Todas essas coisas foram sombras. O que é uma sombra? Já parou para pensar? A sombra do Peter Pan é o Peter Pan? Não, ela não é o Peter Pan. Mas ela te ajuda a identificar o Peter Pan, correto? A sombra de alguém tem que te ajudar a identificar essa pessoa. Então, o que está sendo dito para nós é, aquele sacrifício de Abel que foi aceito é uma sombra. Uma sombra de quê? Uma sombra de Cristo.
está apontando para o que Cristo faria. E todas as vezes em que houve sacrifícios ao longo de todo o Antigo Testamento, sacrifícios aceitos por Deus, eles estão apontando, eles estão sendo uma sombra do que Cristo ia fazer lá na frente. O que seria? Ele se entregaria para morrer pelos nossos pecados. Mas não só isso. Mais à frente vamos falar o que mais ele fez, ou pelo menos mais uma coisa que ele fez. Ele se entregou, e é isso que as sombras nos mostram. Elas são pequenas amostras do que estava por vir. Elas começam a revelar o que Jesus ia fazer. E é isso que a gente está encontrando aqui. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer para a gente que Jesus é tanto o ofertante quanto o sacrifício. Agora, você repara naquilo que eu falei no começo, que eu disse para vocês. Nota que Abel é aceito assim como a sua oferta. Os dois têm que ser aceitos. Por quê? Porque a oferta nos lembra que Cristo se entregou. Mas o ofertante é aquele que entrega a oferta. E no caso de Jesus, ele mesmo se entregou. Tal qual Abel entrega a sua oferta a Deus. Tudo isso como sombra, como uma demonstração do que estava por vir na história de Cristo. Dessa maneira, nós vamos aprender que Jesus pagou a dívida do nosso pecado, da mesma maneira que aconteceu com Abel. Por isso que Abel é aceito. Será que a gente pode concluir que Abel nunca cometia pecado e nunca fez nada de errado na vida dele? Não, não é essa a ideia. Mas o que a gente vai descobrir é, através do sacrifício feito por Abel, com fé, ele de fato foi perdoado, coisa que não aconteceu com Caim. A tragédia do pecado existe, mas nós temos a esperança de que Jesus Cristo, no caso daquelas pessoas, ainda viria. E no nosso caso, Jesus Cristo veio. Por essa razão eles poderiam ser aceitos. E a maldição que estava sobre Caim não precisaria estar sobre ninguém mais, bastando apenas ter fé para receber o sacrifício de Cristo. Por essa razão, a gente vai perceber que estas sombras vão se revelando ao longo do Antigo Testamento. Mas vamos voltar para a gente. Qual que é a nossa situação? Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos dele todo o tesouro das bênçãos que ele conquistou através da sua morte e ressurreição. E isso vai nos levar para uma outra doutrina muito importante. Eu falei sobre a depravação total, mas existe uma outra muito importante. É a doutrina da regeneração. O que é a regeneração? É a ideia de que Cristo, ao morrer, ele teve um triunfo tão grande que ele trouxe para nós várias bênçãos, dentre as quais esta, que é, como é que eu falei antes? Nós estávamos tortos por causa do pecado, correto? Mas o que Jesus faz com a gente? Me lembra uma música bem erudita, desculpem, tá? Eu sei que talvez alguns nunca tenham ouvido, é uma coisa diferente, tá? Mas você já ouviu uma música que fala sobre um homenzinho torto? A música diz para a gente que o que Jesus fez com o homem torto? Ele endireitou. A doutrina da regeneração é perceber que Jesus nos desentorta. Ele faz com que a gente possa mais uma vez andar reto. De fato, a nossa natureza é, por causa do pecado, andar torto. É que tudo que a gente faça com alguma má intenção. Que lá no fundo haja algum pecado, que a gente não consiga resistir ao poder do pecado. Mas em Cristo, através do fato de que Ele nos regenera, nós de fato podemos ser libertos. E mais uma vez então, é possível vencer o monstro? Por mim mesmo não. Eu não tenho força para vencer o monstro. Mas a ideia é que Cristo já venceu o monstro. Ele destruiu o monstro. Ele destruiu, na verdade, todas as coisas que nos destruíam por meio do pecado. É por isso que até mesmo a morte foi vencida no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Um teólogo chamado John Owen chamou isso de a morte da morte na morte de Cristo. É legal essa frase, né? Tem um efeito bonito, né? A morte da morte na morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, Ele destruiu o poder do pecado. E, portanto, aí sim, Ele nos fez capazes de dizer não ao pecado.
de resistir ao monstro. Não era possível para Caim. Mas é possível para cada um que coloca a sua fé em Jesus Cristo. Aí então se torna possível dizer não. E mais do que isso, lembra do meu outro aviso? Escute, foi o que Deus disse. Escute. Como quem está dizendo, olha, você percebe a maldade do que você fez e você vai continuar percebendo a maldade do que você fez pelo resto da sua vida? O que Jesus fez também pagou a dívida de todos os nossos pecados. Por essa razão, o crente sabe que fez algo de errado e talvez você tenha que viver com as consequências do erro que você cometeu. Mas ainda assim, você pode olhar para esse erro e dizer, olha, você já não me destrói mais. Você já não pode mais me destruir. Você não vai destruir a minha família. Você não vai desfazer a minha vida. Porque Jesus Cristo já pagou toda a minha dívida. E portanto essas coisas não me puxam mais para baixo. O que Jesus fez foi pagar a nossa dívida. E portanto, não escute mais o clamor da sua culpa. Se você já confessou a Deus, então você está perdoado. Igualmente, não viva mais em pecado, porque Jesus Cristo nos regenerou para que nós pudéssemos vencer o monstro do pecado. O regenerado, quando ouve de Deus que cumpre a ele dominar, ele está realmente sendo capacitado para dominar o seu pecado e para deixá-lo para trás. Por último, certa ocasião eu tive a alegria de ir a Buenos Aires. E é uma cidade muito bonita e eu não posso dizer que é a coisa da qual eu mais tenho saudade, mas a segunda coisa da qual eu mais tenho saudade, qual a primeira? A primeira são as churrascarias, naturalmente, né? Mas a segunda coisa da qual eu mais tenho saudade em Buenos Aires é o Museu Nacional de Belas Artes. É lindo, são obras de arte maravilhosas, coisas assim encantadoras. Mas o que mais me encantou nesse museu foi uma escultura chamada Os Dois Primeiros Assassinatos, de Louis Ernest Barrias. E essa escultura mostra para a gente Adão e Eva segurando o corpo inerte do seu filho. Na verdade, não são nem os dois segurando. Adão está com Abel em seus braços e Eva está em cima do rosto dele, chorando o filho morto, fazendo mais peso e levando Adão a ficar com o corpo bem retesado, tentando segurar o peso dos dois. Mas você vê no rosto de Adão também um homem transtornado pelo que aconteceu com o filho. E Bia e eu ficamos meia hora olhando essa escultura. E eu fiquei ali olhando para ela, porque havia uma dúvida muito grande. Você ouviu o nome que eu disse para a escultura? Os Dois Primeiros Assassinatos. Então eu disse, eu preciso olhar para isso. Cadê o segundo assassinato? E eu fiquei ali, meia hora, olhando para aquela escultura. Meia hora mesmo, ela depois calculou o tempo. Eu fiquei ali meia hora olhando aquela escultura. Até que finalmente eu passei atrás deles. Então se você um dia for, tenta olhar ali atrás da escultura. E eu vi uma pequena carcaça de animal presa nas pernas dos dois, de Adão e de Eva. Talvez aquilo ali fizesse alusão às vestes que Deus fez para eles. Mas eu acho mais provável. Aquilo fazia alusão ao sacrifício de Abel. Lembra que Abel matou um animal primeiro? Que Abel de fato fez o seu próprio sacrifício antes de morrer? O sacrifício que foi aceito? No final das contas, por que são os dois primeiros assassinatos? Porque antes que Abel morresse, Jesus Cristo morreu por ele. É óbvio que Jesus nasceu muitos anos depois, mas conforme nós falamos sobre as sombras, Jesus Cristo morreu por Abel muito antes de Abel ter de fato morrido, porque o sacrifício dele já valia para Abel. E é esse o apelo que eu faço a você também aqui hoje, porque tal qual o sacrifício de Cristo já valia para Abel muitos anos antes dele nascer, também agora talvez alguém esteja dizendo, mas o que tem a ver comigo Jesus ter morrido há 2000 anos atrás? Isso não tem a ver com a minha vida, foi há 2000 anos atrás. Não, o sacrifício de Cristo foi por você, foi por cada um de nós. Jesus Cristo se entregou.
E ao se entregar, ele não foi só aceito, mas ao ser aceito, ele também levou todos nós a poder ser aceitos diante de Deus, bastando ter fé. Então, se nós tivermos fé e crermos de verdade que ele se entregou por nós, então nós também seremos salvos. Então nós também seremos aceitos como Abel foi. Por último, eu convido você a ver a beleza dessas coisas. Romanos 5,8 nos diz: mas Deus dá prova de seu amor por nós, pois quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sabem, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Jesus nos amou não no nosso melhor momento. Lembra da melhor coisa que você fez na sua vida? Lembra o dia que você fez uma coisa que você sabe que isso foi muito bom, isso foi uma coisa muito boa. Mas agora talvez você esteja olhando e percebendo, mas lá no fundo, havia uma vontade de aparecer? Havia talvez algum pecado ali no fundo? Jesus te viu nesse dia, mas Ele não te viu só nesse dia. Jesus te viu no seu pior dia, no dia em que você cometeu o maior pecado da sua vida, o dia que você fez aquilo que até hoje você fica lembrando e pensando, será que há perdão para isso? E o texto nos lembra, Jesus nos amou. Ele nos amou no nosso pior momento, porque talvez por um justo, alguém pudesse morrer, mas por um pecador, mas Jesus morreu por nós. De fato, a nossa depravação é total, mas perceba, também é maravilhoso saber, Jesus nos amou apesar de toda a nossa depravação. Nós somos amados e nós descobrimos que somos mais amados pelo tamanho da nossa maldade. Se mesmo as coisas boas que eu faço são mais, e mesmo assim Deus me ama, assim também eu vou descobrir que esse é o amor mais bonito que eu vou conhecer na minha vida. E eu tenho que me encantar da beleza disso. Amém? Oremos então. Senhor, que maravilhoso é saber que em Ti há perdão de pecados, que no Senhor Jesus nós podemos ser aceitos. Ah, Senhor, sim, somos aceitos por meio de Cristo, somos perdoados de todos os nossos pecados. Por isso, Senhor, eu te peço que todos aqui possamos crer de coração, com fé, para que então possamos de fato tomar posse das bênçãos maravilhosas que Cristo conquistou para nós. Que possamos então não mais escutar o clamor dos nossos erros, como se não pudéssemos receber perdão, como se tivéssemos de lutar e tivéssemos de enfrentar um monstro que é invencível. Não, Senhor, essas coisas passaram, não pela nossa força, mas porque Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. Ah, Senhor, que maravilhoso é isso. Portanto, ó Deus, destrói toda a voz que continua transmitindo culpa para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. E chama, Senhor, cada um aqui para entregar a sua vida ao Senhor, para que então saibamos que nós estamos retos, que não estamos mais tortos, que o pecado já não nos puxa mais para o lado, mas que Jesus conquistou para nós também uma regeneração, para que nós possamos vencer o pecado, para que esse monstro não destrua a família de ninguém aqui. Senhor, que todas as famílias aqui sejam abençoadas pelo sacrifício de Cristo, para serem famílias duradouras e cheias do Teu Espírito. Ah, Senhor, não permite que a família de ninguém aqui seja destruída pelo pecado, mas que de fato as nossas vidas estejam em Tuas mãos para sempre, em nome de Jesus. Amém.